E aí, Ed, tudo bem? Oi, Pamela. Agora sim. Muito bem, pessoal, tudo bem? Como é que estão todos? Nesse dia lindo de domingo, bom dia. Ah! Olá! Oi, tudo bom? E aí, como é que Tudo está? bem? Ai, tudo ótimo. E contigo? Tudo Tá em Santa ótimo. Maria ou em Porto Alegre? Tô aqui em Porto Alegre, domingo lindo, sol. E como é que Uhum. está por aí? Tudo bem? Mais friozinho hoje, né? Tá Pois gostoso, é, tá mas começando a ficar uns dias bons para ficar dentro de casa, não tá dando vontade de quebrar a quarentena. bem isso. Ai, que horror. Oi, Marina. Ó, a Marina tá direto de Portugal lá te assistindo também. Ah, confuso horário. Show, muito Ai, obrigado. adoramos. Pois então, Então, hoje eu tô com a minha super convidada para nós falarmos sobre metabolismo, que é uma série que eu tenho falado aqui, tenho convidado colegas psicólogos, educadores físicos, para nós falarmos sobre esse momento da quarentena. E tu tem falado bastante, né, Camila? Não sim. dá para usar como desculpa para não se cuidar. Pelo contrário, é um momento propício para se cuidar o dobro. Exatamente. Inclusive, eu desenvolvi uma jornada no meu Instagram, que agora Eu ela vi. ficou no YouTube, que justamente eu intitulei Jornada Inteligência para Despertar Melhores Escolhas, porque, ao meu ver, é justamente um momento importantíssimo da gente estar aberto a novas opções, a uma mudança de estilo de vida, não só no nosso autoconhecimento, assim como se dispor a fazer aquilo que sempre dizia que não tinha tempo, né, Adri? Se permitir mudar, ousar e se permitir mudar, porque é aqueles raros momentos que o universo está conspirando a favor, que Exato, geralmente ele não está trabalhando a favor. Então tem que sim. aproveitar. É a hora. Primeiro, eu queria te agradecer esse convite. Fico super honrada em aceitar desse Nutri, que para mim é meu livro de bioquímica, Ai, né? ai, Quando ela tenho para de me qualquer elogiar. dúvida, é pro Adri que eu Tô vermelho. vou suplicar ajuda. Tu vai me deixar vermelho. Para de me elogiar. E temos essa parceria tão grande em um auxiliar o outro nas nossas condutas nutricionais, né? Então, dos meus pacientes que estão entrando aqui, podem saber que quando existem casos que a gente precisa de mais apoio, eu e o Adriano estamos sempre fazendo rounds junto com o Dr. Gustavo, né? E para ter a melhor conduta para os nossos pacientes. Então, é com o olhar dele também que vocês estão tendo todo esse acompanhamento em conjunto. Fiquei sem graça de tantos elogios. Mas para quem não conhece, eu e a Camila nos conhecemos há muito tempo atrás, num curso de avaliação antropométrica, num curso de Sim, validação do ISEC de, em é de 2011. Em 2011. 2011, de padronização das avaliações de dobras, que nós fazemos nos consultórios. E aí depois nós nos encontramos, nos conhecemos, ficamos um tempo longe, porque moramos em cidades diferentes, e aí nos reencontramos por amigos em comuns e virou essa super amizade. Nós desde então fazemos os Parceria em rounds, congressos. parcerias em congressos, vamos juntos sempre nos congressos de medicina ortomolecular, nos congressos de nutrição funcional, nos congressos, todos os congressos voltados para a bioquímica e para a clínica nutricional, né, que engrandecem tanto o trabalho. E o contrário é válido, tu não precisa ficar te escondendo. Os meus pacientes também se beneficiam muito dessa conversa maravilhosa dos rounds que nós fazemos, e eu tiro as minhas dúvidas em grande quantidade com a Camila e com o Gustavo, né, que são colegas fantásticos. E é tão bom ter essa união entre nutricionistas, entre profissões, né? A Raiza está aqui também presente A gente assistindo, que é alguém precisa ter, que a né? gente Tem está que sempre ter. junto. Então, é uma união mesmo. Muito bom. E vamos falar de metabolismo. Eu tô acelerando o meu com um cafezinho gelado, que eu adoro Ah, café muito bem. gelado. Eu já acelerei correndo de manhã, já tomei meu mate. Então, hoje a gente vai para aquela grande, Oi, grande Ana. dúvida, né? Que tem aquela frase que já vou jogar assim, porque eu sei como vai ser tua resposta.
Adriano, meu metabolismo é lento. O que eu faço? Quantas vezes a gente já não escutou isso em consultório, né, Camila? As pessoas Muito. chegam e nos comentam isso. E não é por mal, porque a pessoa pensa, poxa, eu já estou tentando emagrecer por conta e não dá certo. Parece que eu estou reduzindo a alimentação e não dá certo. Meu metabolismo deve ser lento. É o questionamento que fica na mente das pessoas. E é O que muito que eu tenho de raro. errado? Por que que o meu não acelera? Sim. E é muito, muito raro nós vermos um metabolismo lento. Tanto eu quanto a Camila, que trabalhamos com a visão da nutrição clínica e da nutrição ortomolecular, da nutrição personalizada, nós sempre pedimos exames bioquímicos para os pacientes. A primeira coisa que nós avaliamos é: tem alguma coisa alterada com disfunção tireoidiana? Com os níveis hormonais, testosterona, estradiol, hormônio de crescimento. Nós fazemos essa avaliação endocrinológica e encaminhamos para o médico imediatamente quando tem qualquer alteração. E o 99% dos pacientes não tem alteração. Então, as pessoas não têm um metabolismo lento, mas elas estão sim com um metabolismo lento. Então, o metabolismo não é lento, ele Eles... está lento. Então, Perfeito. essa é a. É que nem agora também isso se caracteriza muito com o pessoal que diz, né? Eu sou ansioso frente à situação que a gente está vivendo agora. Então, você não é ansioso, você está ansioso. Que E o são situações metabolismo é distintas. a mesma conversa. A gente tem sim como acelerar esse metabolismo, como acordar o metabolismo e fazer ele funcionar de uma forma melhor. Tanto para perda de gordura, melhora de memória, tudo que a gente pode usar nessa otimização metabólica, né? O primeiro pensamento que a pessoa tem que ter é: se eu estou com um pouco de sobrepeso, e hoje em dia nós temos que pensar no sobrepeso e na obesidade, não mais olhando o peso total, que é algo que a gente sempre fala, né, Camila? Parem de ficar presos no peso. O peso é só um número. Deleta da tua vida. De preferência, joga a balança fora. Sim. Porque o que interessa é como que está o teu padrão inflamatório. Como que Sim. está a tua circunferência abdominal. E hoje eu digo para diversos pacientes que têm sobrepeso, você está obeso. Mas como assim, Adriano, eu só tenho sobrepeso? Não, mas o teu abdômen já é do obeso. Então, isso é muito mais importante. Nós vemos muitas pessoas hoje com peso dentro de uma média, mas já sobrepeso no abdômen. Eu A estou com... circunferência abdominal é o nosso principal veículo, né, de ferramenta de avaliação que nos guia se a pessoa está inflamada ou não. Então, não é se contentar com aquela barriguinha, achar que a barriguinha de cerveja é bonita e que isso é normal. Então, não é só por estética. Uma gordura abdominal, ela está nos falando muito, né? Está referindo ali o tanto de inflamação que tenho nessa situação. E a inflamação é que vai deixar o nosso metabolismo lento, que vai colocar o nosso metabolismo para dormir. E da mesma forma que o estado de sono, ele é um estado temporário. Você não vive apenas dormindo. Mas se você está dormindo, tudo está mais devagar. Então, é um exemplo que eu uso para os pacientes. Teu metabolismo, né, não é lento, mas ele está. E nós precisamos tomar atitudes agora mais do que nunca para mudar. Aproveitar para ter esse poder de decisão e fazer uma mudança de vida mesmo, né? Então vamos desinflamar. Vamos desinflamar esse pessoal. O ponto principal realmente para acelerar o metabolismo é trabalhar dentro da otimização metabólica. E o que é trabalhar dentro da otimização metabólica? Eu caracterizaria como primeiro ponto conversar com o ciclo circadiano. Né? No momento que eu tô indo dormir cedo, acordando junto com o sol na hora que ele tá nascendo e me alimentar durante o período diurno e evitar refeições muito pesadas na parte da noite, já estou fazendo um grande trabalho para acelerar esse metabolismo e também cooperando com a diminuição da inflamação, né? É uma coisa que são pequenos detalhes e as pessoas esperam muito da nutrição. Na verdade, elas esperam a fórmula mágica, né? A pílula mágica. Quantos entraram aqui pensando que a gente ia dar a receita do termogênico melhor, né? Falaríamos de termogênicos, mas na verdade, para deixar bem claro para todo mundo. Não, vamos falar de termogênicos e funcionam, mas as pessoas esperam muito
essa questão da pílula mágica, do que eu vou fazer que ninguém sabe, que vai mudar tudo na minha vida. E não é uma coisa, como quase tudo na vida, né? No trabalho, nos relacionamentos, o que faz dar certo e o que faz dar errado. São as somas de pequenas atitudes que fazem tu prosperar no trabalho, ou tu prosperar no relacionamento, ou dar tudo errado. Né? É raríssimas vezes que acontece um cataclisma no trabalho. Eu uso muito o exemplo dos relacionamentos, que é algo que as pessoas conseguem contextualizar muito fácil. E aí tudo dá errado. Da mesma forma, o nosso metabolismo. Esses detalhes que tu falou são primários, né, Camila? A pessoa acordar, se alimentar bem, cuidar, mudar e fazer esse planejamento nutricional, né? Ter uma distribuição de carboidrato um pouco mais para o começo do dia, mudar o padrão de distribuição de alimentos no final do dia. Claro que isso daí nós nutris calculamos, né? Conforme a idade da pessoa. Tem pessoas que realmente precisam de um aporte maior de noite porque treinam, são atletas, etc. Mas vamos falar de todo mundo que chega em casa do trabalho e muitas vezes não vão fazer nenhum exercício. Existe uma importância muito grande nessa tomada de atitudes. Inclusive, ano retrasado, os ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina foram justamente médicos norte-americanos que elucidaram muito dos mecanismos do como o nosso genoma, como o nosso DNA comanda, quais genes comandam esse ciclo do sono e acordar e de produção hormonal. E esses genes se alimentam da informação que nós damos. Como que nós damos essa informação? Através do sol, do exercício físico e da comida. Então, o que você está comendo não é só caloria, mas é informação hormonal para modular os teus hormônios ao longo do dia, mantê-los organizados ou desorganizá-los, e a informação nutrigenômica, porque eu comi nutri, e genômica, porque essa informação ela não muda os meus genes, mas ela põe alguns para ficarem acordados e outros para dormirem. E então... isso principalmente na frequência em que eu vou executando. Né? Então, claro que já existem comprovações que uma noite de sono mal dormida já é o suficiente para atrapalhar meus hormônios. Mas quando nós estamos falando, nesse caso, de mexer em genoma, mexer em DNA, é justamente quando eu sigo sempre fazendo esse erro. É algo que, de tanto em tanto tempo, eu vou ir lá, meu DNA ele faz um Ctrl+C, Ctrl+V da pessoa que sou e como estou vivendo, como está sendo o meu estilo de vida. E depois tu vai continuar mantendo esse DNA expresso, né? Essa expressão gênica por um bom tempo. Então, tá aí a questão de tornar as coisas um hábito, né, Adri? É implantar isso no dia a dia, o acordar cedo de fato, não fazer isso uma vez e depois acabar, né? O corpo, ele trabalha para nos manter onde nós estamos. Então, no momento que você começa a ter boas atitudes, né, ter bons hábitos e o dormir mais cedo, e aí nós sabemos, né, toda a questão hormonal que está envolvida. Se você está dormindo muito mais tarde, aumenta a produção de cortisol. O cortisol é catabólico, vai lá e quebra proteína da pele, proteína do colágeno, proteína da massa muscular, reduz a produção de hormônio de crescimento, que é o que estimula a reconstituição da pele, do colágeno. Quando ele está sendo mal expresso, né? Porque, na verdade, o cortisol da manhã, esse é bom. Diferente. O cortisol da manhã é o estresse que a gente precisa, é aquele estresse que faz a gente despertar totalmente e avisa para o nosso corpo, ó, é dia, vamos lá, vamos fazer a vida render, vamos gastar essa caloria aí, vamos gastar essa gordurinha que está estocada. Então, quando a gente faz isso de manhã e tem esse cortisol expresso bem pela manhã, eu vou ter todo esse processo das minhas engrenagens do meu metabolismo funcionando de uma forma adequada. Enquanto que, quando está desregulado, é isso aí, né? É o hormônio certo na hora certa, né? A gente precisa da ferramenta certa no momento certo. Se eu preciso pregar um prego numa parede, eu preciso de um martelo, mas eu não preciso ficar andando com um martelo o dia inteiro na minha mão. Adoro as duas analogias. Eu só preciso dele na hora que eu for pregar alguma coisa, né? O cortisol de manhã me ajuda a despertar, a acordar. Ele tem um efeito de estresse adaptativo. Me ajuda a me adaptar ao momento. Mas aquele cortisol da noite, quando o corpo queria estar dormindo, produzindo melatonina, regenerando os neurônios, aquele cortisol da noite vai lá e lesiona os neurônios. Aí é só estresse, é só agressão, não tem um efeito adaptativo. Por isso que nós temos
E esses padrões hormonais nós controlamos. Isso é o que, né, eu e a Camila mais estudamos já há alguns anos, que é a nutrigenética, a nutrigenômica e a epigenética. Né? Como que nós damos comando para quais genes vão estar acordados e vão estar dormindo? Porque somos nós que damos esses comandos. Através do exercício, da alimentação e, claro, através da suplementação. A gente consegue... É o pulo do gato da nutrição personalizada. A gente consegue personalizar e a gente consegue acelerar esse processo de adaptação via... Aí entram, sim, chás termogênicos. A gente consegue dar uma empurradinha. Aquilo que ia levar 3 meses, leva 1. Aquilo que ia levar 6, leva 2. O Júnior colocou aqui uma pergunta sobre ele que tem uma vida muito corrida, que trabalha durante o dia e à noite ele ainda estuda, tem faculdade, né? E, Júnior, ainda o teu caso, tu ainda consegue dormir na hora ideal, né? Que tu vai dormir no máximo meia-noite, volta da aula às 10 horas. Tem casos piores ainda, que é o do trabalhador noturno, que são aquelas pessoas que, na verdade, trabalham ali da 1 da manhã até 6 da manhã. Então, esses são casos, principalmente de trabalhadores noturnos ou de pessoas que não conseguem ter uma rotina de vida, como a nossa fisiologia pede, porque a nossa fisiologia pede que a gente desperte pelas 6 da manhã e vá dormir perto das 22. Quando eu não consigo fluir de acordo com esse ciclo, existem muitos adaptógenos. Então, esses adaptógenos é o que eu e o Adriano trabalhamos muito, que envolve, sim, suplementação. Então, por isso que a gente também não pode ser tão contra a suplementação. Se eu sou uma pessoa que já estou vivendo uma rotina de vida em que o meu corpo não foi feito para viver daquele jeito. Eu tenho que ajudar o meu corpo. Eu posso ajudar, né? Então, Devo nós temos ajudar. a rodiola rósea, que é uma plantinha que funciona super bem. A ashwagandha. A ashwagandha podemos fazer na forma de cápsulas, podemos fazer na forma de chás. Então, essas plantinhas, elas auxiliam a adaptar o nosso cortisol, que é esse hormônio do estresse, que, enquanto desregulado, vai lentificar, sim, o meu metabolismo. Então, eu consigo acelerar e, dessa forma, dar uma tapeada no problema, né? E conseguir ali deixar o meu metabolismo em ordem. Isso é uma coisa que as pessoas nos questionam muito no consultório. E até o Carlos Eduardo fez uma pergunta muito boa. Já vou responder sobre o vinho. Sim, eu também ando bebendo mais. As pessoas questionam muito no consultório. Mas por que desse suplemento X, Y, Z? Por que dessa cápsula do chá verde, da ashwagandha, né? Que é a vitamina sonífera, da rhodiola rósea? Por que você não tem a vida perfeita biológica que deveria ter? A maioria de nós não tem. Nós escolhemos viver num mundo, ou melhor, não escolhemos, né? A gente nasceu num mundo estressante, onde nós corremos muito, onde muitas vezes nós não conseguimos dormir a quantidade adequada de horas, ou temos esse ciclo invertido. Muitos pacientes noturnos, né, como a Camila citou, trabalham de noite, até dormem 8 horas, mas dormir 8 horas de dia, os estudos mostram que não é a mesma coisa. Mas aí o que eu vou fazer? Com todo o estudo que tem, com toda a tecnologia que tem, com tudo que se pesquisa em saúde, em nutrição, em medicina, aí eu vou só cruzar os braços e dizer paciência? Não. É por isso que entra a nutrição personalizada. Essas suplementações, elas vêm justamente com o intuito de fazer isso que a Camila explicou. Adaptar o nosso corpo. Ajudar ele a se adaptar a algo que não foi feito. O Rodrigo Vaz, ele é meu paciente, Rodrigo é o exemplo melhor, né? Ele trabalha durante algum período, ele chega a fazer ciclos, que trabalha durante o dia e outras semanas durante. E o Rodrigo foi muito beneficiado dos adaptógenos, né? E já participou das competições, indo super bem. Ele sempre coloca o quanto que isso melhorou mesmo o estilo de vida dele. Aproveitei e te citei aqui, Rodrigo. Manda um ok aí, se tu concorda com o que eu falei. Então, isso é maravilhoso, né? Quando a gente vê esse feedback, porque é para isso que a nutrição personalizada existe. Não é só um cálculo do alimento, mas é um cálculo de... Eu tenho que entender que existem coisas na tua rotina como ser humano que tu não tem como mudar. Às vezes o trabalho é uma delas. E não adianta só dizer para a pessoa, tá, meu filho, muda de trabalho. Isso não funciona. Eu tenho que trazer as ferramentas para permitir que a pessoa fique bem naquela situação. O Eduardo perguntou sobre o vinho.
Exato. Porque tem uma ideia que seria benéfico. Existe essa ideia. E tu sabe que eu sou contra, demais, né? Eu sou contra o álcool. O resveratrol amamos, né? Agora o álcool não adianta. Não aquela ideia Nem de que uma taça de vinho subir 1 hora de academia. Pelo amor de Deus, não espalhem essa ideia. Adiciona 1 hora, na verdade, de necessidade na academia. Se tinha que ficar 1,5 ou 2. Oi, Paula. Sim. Inclusive, tem um estudo muito bom de 2016 que tu viu também, Camila, nós tínhamos lido até na época, até o Marcelo de Carvalho tinha repostado ele, muito bom, mostrando que 24 gramas de álcool era o suficiente, já são o suficiente para anular o nosso metabolismo por 2 horas completas. E 24 gramas de álcool dá 200 ml de vinho. E tu não gasta nada de gordura. Praticamente cai para o zero, não existe um zero, mas tu praticamente para de gastar gordura por 2 horas. É muito tempo pelo efeito hormonal do álcool. Uhum. Não só do efeito hormonal, como assim de calorias também, né? Porque às vezes as pessoas vão tomando e não percebem o quanto que tá consumindo a mais de calorias também. Mas o efeito hormonal, com certeza, é o pior, principalmente quando a gente fala acelerar o metabolismo. Adri, a gente tem que acelerar em algumas coisas aqui, senão a gente não vai conseguir falar de muita coisa, né? Acho que da suplementação, verdade, Júlia, vamos lá. pra gente citar de novo, as principais plantas que a gente usa é a Rhodiola rósea, né? E a ashwagandha. Essas são duas que a gente utiliza e, claro, elas mudam muito de acordo... Cortou um pouquinho. Tá. Muda muito. Oi. Camila, tu tá me escutando? Meu áudio parou, eu não consigo mais te escutar. Não. A internet deu uma caída, eu acho, porque tá aparentemente todo o planeta Terra usando internet, né? Na quarentena, o que nos sobrou, internet, Netflix e televisão. Deixa eu ver. Cadê a Camila? Deixa eu chamar ela de novo. Camila, cadê você? Nada como uns problemas técnicos para aqui. Oi, acho que tinha dado uma cortada, que tá todo o planeta. Eu saí e entrei de novo, mas jurei que tu ia continuar falando aí, né? Não, eu continuei te esperando, eu imaginei que tu ia entrar. Sim. Nós estávamos falando dos adaptógenos, tu estava citando alguns adaptógenos, né? A Rhodiola rósea, o ashwagandha, que é a vitamina sonífera. Mas esses adaptógenos, é importante nós também falarmos para os pacientes que, embora a princípio eles não tenham, né, grandes contraindicações, não existe necessidade de uso sem avaliação. É muito importante. A própria Rhodiola rósea, em altas doses, ela tem um efeito rebote. Né? Nós temos um cuidado muito grande de como prescrever e quanto prescrever. E eu vejo muita gente hoje pegando no Google, mas eu li que era bom, que isso aqui é bom para o estresse. Aí a pessoa começa a tomar e a Rhodiola é um exemplo clássico, né? Ela em altas doses, e tu vê na internet sendo vendido cápsulas de 500 miligramas, tem gente tomando 3 vezes por dia, 1.500 miligramas. Quando a pessoa para de tomar, ela tem um efeito down, o cortisol vai nos pés. Então, tem efeitos rebotes e é importante saber que a prescrição precisa ser feita por um profissional.
O que a gente está colocando aqui é justamente para saber que existem meios da gente manusear. E aí vamos falar de algumas técnicas que já não entram tanto dentro da suplementação. Oi, Carol. Que são técnicas simples, né? Como, por exemplo, a atividade física. A melhor forma, a gente fala, né, que a polipílula mágica é a atividade física. Principalmente atividade aeróbica, quando a gente quer pensar no controle do cortisol, obviamente treinos com peso também, treino de força também, né? Tem um efeito muito bom, adaptativo, muito bom. Mas justamente com a ideia de acelerar o metabolismo, Ui, tá caindo aqui. A atividade física é excelente. Então, quando a gente pensa, por exemplo, um dia que eu tive um dia muito estressante, né? Tive um dia de muitas reuniões, um dia estressante. Eu vou lá, dou aquela corridinha, nossa, a pessoa já fica muito mais tranquila para levar o resto da noite, né? Eu sempre falo, quando eu tô com a mente cansada, eu preciso cansar o corpo também. Os dois precisam estar em equilíbrio, né? E isso contribui para acelerar o metabolismo. Então, se eu quero acelerar a atividade das minhas mitocôndrias, que a gente nem chegou nelas ainda, mas para ver como tem coisa para a gente falar ainda. Se eu quero acelerar a atividade dessas mitocôndrias, que são as grandes responsáveis por acelerar o metabolismo, é a atividade física. Então, inclusive, com a atividade física, a gente consegue fazer biogênese mitocondrial. O que significa isso? É formar novas mitocôndrias, ou seja, é acelerar literalmente a tua capacidade metabólica. Não falando apenas de perda de gordura corporal, mas otimizar o teu metabolismo, tu ter mais qualidade de vida, tu ter mais memória, tu ter mais disposição. Então, ela é a grande principal condutora, né, de acelerar o metabolismo. É o pilar que dá base para tudo. Inclusive, ano passado, agora, extremamente recente, né, teve um editorial do Jornal Britânico de Medicina do Esporte, fantástico, onde fizeram uma avaliação, né, de revisão de grandes estudos, meta-análises, e eles viram que as pessoas que tinham a maior associação de redução no risco para todas as causas de mortalidade, todas as causas, Parkinson, Alzheimer, todas as doenças crônicas não transmissíveis, senilidade do idoso, todos os tipos de cânceres, que é uma média que a gente tem, porque câncer está muito envolvido com nossa capacidade de lidar com estresse oxidativo e com o estresse que vem de fora, tanto nosso que nós produzimos, quanto o estresse que vem de fora. Todas tinham um alto grau de exercício físico. As pessoas, quanto mais exercício físico faziam, mais tinham esse efeito positivo, né, na redução no risco para desenvolverem diabetes, hipertensão. A gente tem uma modulação ergogenômica. Exercício físico, né? Porque eu falei atividade física, mas na verdade é exercício mesmo, é colocar o tênisinho para fazer exercício físico. Na verdade, bem interessante, Camila, que eles viram que as pessoas que faziam mais de 1.200 minutos por semana de atividades físicas moderadas para mais, né, moderada ou intensa, aí atividade física pode sim ser eu trabalho como pedreiro, eu tenho uma atividade de trabalho que me exige muito. Só que, pessoal, 1.200 minutos por semana são 2 horas e 40 minutos por dia. As pessoas reclamam para fazer 1 horinha de academia 4 vezes por semana. Aqui é 2 horas e 40 de segunda a segunda, é quase 3 horas, né, de atividades intensas, que conseguiram colher esse benefício. Porque nós fomos feitos para ser nômades, nós fomos feitos para passar o dia, né, caçando, colhendo. Nós éramos forrageiros, nós passávamos colhendo coisas e puxando do chão e caçando animais. Então nós não parávamos para nada. Nós comíamos acocorados, não que isso seja saudável, mas a gente nem sentava. Então esse padrão é o padrão que o nosso corpo está acostumado. O exercício físico, ele vem, na verdade, para otimizar esse padrão. Em vez de eu ter que passar o dia inteiro me movimentando de um lado para o outro, os educadores físicos compactaram as atividades físicas num grupo menor de atividades programadas que otimizam o efeito. E aí, por isso, eu tenho o exercício físico. Então, 1 horinha da academia é menos de
5% do seu dia, das 24 horas, 1 hora da corrida, do pedal, do exercício físico é menos de 5%. Olha como a nossa saúde pede pouco. Porque e é isso, é ter essa consciência para saber que não adianta pensar em ir 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana. Na verdade, é no mínimo 5 vezes por semana. E isso é o que o nosso organismo pede, né? Então, nossa, eu vejo muito isso dos pacientes, né? O quanto que a gente tem que ter esse poder de convencimento para mostrar que a gente precisa fazer mais exercício mesmo, não principalmente agora nesse período da quarentena, buscar alguma coisa para começar a se movimentar mesmo de verdade e todos os dias. Não é exagero falar todos os dias. É o mínimo. Está fazendo 3 vezes por semana, algumas vezes ali ela ainda quase está dentro da linha do sedentarismo, né? Porque é mais de 150 minutos de atividade por semana que a gente precisa fazer para sair do sedentarismo, né? Da classificação da classificação do sedentarismo. Então, imagina, algumas vezes ali, se eu tô me comprometendo com 2 vezes por semana, gente, isso é só para, né, dizer que tá fazendo é melhor do que nada, mas é quase nada. E outra então, coisa que a gente observa, né? Mesmo, fazer acontecer. Nesse estudo também, Camila, eles mostraram isso, que quando tu passava a fazer exercício de alta intensidade, tu conseguia ter esses mesmos benefícios dos 1.200 minutos com a metade do tempo, 600, que dá 1h20, que já é algo bem mais tranquilo, porque a maioria das pessoas, quando faz o exercício, faz 1 hora de exercício. Já que eu fui até a academia, já que eu fui pedalar, correr, eu tento correr 1 hora. Então, com 1 hora, a gente já consegue uma redução num percentual de 40% de redução do risco para todos os tipos de cânceres. Não existe nenhuma estratégia no mundo que dê 40%, né? É muito. Melhor do que isso. Sim. E, de novo, né? 40% com 1 hora. 1 hora não é 1 hora. 1 hora é 5% do seu dia. Tu ainda tem 95% do dia. A nossa saúde pede muito pouco de nós e dá muito em troca. E a gente ainda tem a audácia de reclamar. Verdade. Maravilhoso. O Júnior perguntou se pode treinar 3 vezes na semana, aumentando a carga horária. Em vez de 1 hora, faço 2 horas. É aconselhável? Esse somatório, Júnior, ele não é o somatório, eu contabilizar isso na minha semana, mas sim fazer um pouco todos os dias. Então, é bem mais interessante fracionar, até porque quando eu passo de 1 hora na academia, dependendo do tipo de atividade, é muito mais fácil eu perder, e inclusive acabar perdendo massa muscular, se não com uma estratégia nutricional muito bem elaborada, com algum intratreino para me favorecer, não perdendo massa muscular ali também. É possível, né, Camila? Mas não é a melhor estratégia passar 2, 3 horas dentro de uma academia. Preciso de uma estratégia, como tu falou, uma estratégia nutricional muito bem planejada. É possível, sim, mas não é o melhor. E a tendência da pessoa é perder rendimento, né? Porque imagina, se você vai... O melhor rendimento é naqueles primeiros 40 minutos. Opa, acho que a internet da Camila deu uma oscilada. Mas vamos, daqui a pouquinho ela já tá de volta. Aqui. Mas como via de regra, o que os educadores... Aí eu realmente teremos que ter um educador físico para falar da palavra final, mas como via de regra, os estudos mostram sim que dá para fazer mais horas no mesmo dia, mas nós temos que tomar cuidado com a questão de rendimento. Que existe uma queda muito significativa no rendimento. Que a Camila está entrando de novo. Aí... E o rendimento tem tudo a ver com acelerar o metabolismo, né? Seguindo no nosso padrão nutricionistas, outro ponto importantíssimo para acelerar o metabolismo é o consumo de proteínas. Não faltar nas proteínas no dia a dia, né? Então, principalmente agora, com o pessoal aderindo muito mais às dietas plant-based, muito mais para o vegetarianismo, no veganismo, tem que ter sim um acompanhamento nutricional ou alguém para cálculo é muito importante.
Exatamente, porque quantas vezes ali se perde, né? Se estou usando realmente a dose ideal da proteína no meu dia ou não. E nesse fracionamento proteico também, né, Adri? Isso é De muito ter. importante para a questão do manter o metabolismo acelerado. Eu não posso comer toda a proteína do meu dia, como as pessoas muitas vezes fazem, no almoço e na janta. Tem diversos estudos que mostram, tem até um também que é da Obesity, de 2012 também, que é um jornal só de obesidade, que eles viram que aonde fazia diferença o fracionamento proteico, o eu comer 3 vezes por dia as proteínas, o eu comer fracionado proteínas em todas as refeições, era justamente no grupo que mais importa, o grupo de mulheres com sobrepeso depois dos 40 anos de idade. Que é as que a gente mais Que precisa mais acelerar o procuram, que metabolismo, mais né? reclamam do metabolismo lento. E uma Uhum. das coisas que mais lentifica o metabolismo é comer mal. O que é os lanches do meio da tarde? Ah, eu como só fruta. Fruta é um alimento maravilhoso, fantástico, mas sozinha ela não constitui um lanche, porque ela é só carboidrato. Perfeito. Principalmente agora no calor, né? A gente vê muito isso de levar uma fatia de melão para comer de tarde ou comer só apenas uma banana. Então, isso por fim vai acabar fazendo essa lentificação do metabolismo. É importante ter essa proteína fracionada durante todas as refeições. E A a gente Adri, tem tu tá? forma. Tô. Oi? Tá. Tô te ouvindo, Ficou? mas não tô te vendo. Deve ser o Oi? meu. Ele Não, falando. mas ele virou a minha tela, peraí. Aqui. Tá. Não, nada como a tecnologia nos trollando. Mas a gente tá aqui, não insiste, Mas né? a gente insiste, firme e forte. Obrigado, Cláudia. O... Dá para fazer planos, né? A Cláudia tá me mandando Tô adorando o plano. Dá para fazer planos nutricionais muito saborosos. As pessoas ainda têm essa visão errônea, né? Que nutrição é passar fome. É o contrário absoluto. Exatamente. E assim, quando a gente fala sobre o fracionamento das refeições, não existe essa obrigação de que tenho que comer de 3 em 3 horas, né? A gente já sabe disso, que já se constatou que posso mesmo assim conseguir saúde, conseguir resultados se eu fizer Com três intervalos refeições. maiores. Mas a gente segue ainda fazendo uma recomendação, tentando incluir os lanches, até porque é perceptível de muitas pessoas o quanto que se diminui a fome da tardinha, o que melhora o rendimento dos treinos, a qualidade na recuperação do tecido muscular, né? Então, é muito difícil eu estar com o meu metabolismo tão adaptadinho, tão organizadinho, a ponto de eu só comer quando tenho fome, né? Será que tu passou Raríssimo, por todo um raríssimo. processo de adaptação, um processo em que tu ensinou para o teu corpo, ó, agora é hora de acordar o cortisol, tá realmente acordando cedo, indo dormir cedo, tô mantendo tudo o outro restante super bem, estou zen, não estou ansioso, para que esses hormônios estejam tão organizados a ponto de me estimular a fome só quando deve? Então é muito difícil disso acontecer, A tem gente não todo um tem mais esse processo meio anterior. ambiente, né? Nós não temos mais um meio ambiente que permita essa autorregulação. Por isso que é tão importante, é tão triste de ver que nós não temos nas escolas base nutricional, porque nós precisamos, porque o meio ambiente que nós criamos, e aí não estou nem reclamando da nossa sociedade, a nossa sociedade é o que é, paciência. Mas já que nós criamos uma sociedade que não funciona para seres humanos, que não foi muito inteligente da nossa parte, mas tudo bem, nós não temos mais um meio ambiente que estimula o nosso piloto automático a funcionar corretamente. Então, o nosso piloto automático funciona de forma a exacerbar aquele padrão de fagia, de fome, de gula, de ganância. A gente compensa o estresse, compensa situações ansiogênicas com É o comida. luta ou E o fuga, meio né? ambiente é. E o meio ambiente não vai mudar, vamos ser realistas. O nosso meio ambiente não vai mudar, ponto. Então nós temos que mudar. A gente tem que desligar o piloto automático, que ele na verdade não desliga. Nós temos que ter um planejamento do que fazer, como fazer e que horas fazer. Porque se a gente se deixar solto para o piloto automático, nós vamos ver o que nós estamos vendo hoje, né? O Brasil está para se tornar o segundo país mais obeso, diabético e hipertenso do mundo. Nós já passamos 50% da população com sobrepeso e obesidade. Mais de 50% da população tem ou obesidade ou sobrepeso.
E isso também começa a criar um padrão distorcido de realidade. A Camila sabe, né? Nós não temos experiência com nutrição infantil, materno muito, porque a gente faz a programação genética das mães que querem Perfeito. gestar, né? Estão gestantes, mas Também não na no parte pré. depois, no pré-gestação, mas não no infantil. E devido à questão de nutrição, contar um caso rápido, né? De nutrição esportiva, esses dias eu atendi um menino com 12 anos de idade, que a mãe queria muito que eu atendesse, porque ele está fazendo muito esporte. Eu digo, não, tudo bem, tá, vou abrir uma exceção, a mãe tinha me pedido muito. E ela estava preocupada que ele tinha muito pouco peso, baixo peso, que, tipo assim, todos os colegas dele tinham muito mais, né? Tudo bem que alguns estavam obesos, mas ele era, assim, o mais mirradinho da turma. E aí, o que o pediatra fala? Ah, o pediatra disse que tá, tudo bem. E ela preocupada, tentando empurrar a comida, porque agora ele ia fazer mais exercício. E eu calculei, mostrei para ela, botei ele nas curvas de crescimento. Camila, ele estava na curva perfeita, nos 50%. Ele sabe Mas quando ele deu ali. era muito magrinho para o restante da turma. Quando tu Sim. começa a comparar, se todo mundo come 20 pedaços de pizza em volta e tu come 10, tu acha que tu tá comendo pouco, embora 10 seja um absurdo. Porque o nosso cérebro Perfeito. trabalha por padrão de comparação. Então, se todo mundo está fazendo errado, tu começa a fazer errado achando que está fazendo certo. Ou se todo mundo faz errado o dobro, tu faz errado uma vez e tu acha que tá, nossa, tô abalando, tô fantástico. O guri não precisava ganhar uma vírgula de peso. Os colegas dele todos aqui precisam emagrecer. E aí nós começamos a ver, olha a nossa distorção da realidade. Aquela criança saudável a gente vê como magra. E aquela criança que tem sobrepeso é vista como normal. E aquela criança que está obesa é vista só como sobrepeso. Então a gente distorce o padrão. E isso está muito frequente, inclusive, na vida do adulto que está ali se encontrando com seus amigos. E é o que a gente mais vê e que a gente precisa conversar sempre muito com os pacientes, né? Tu é o certo, né? Eu sempre costumo usar a seguinte pergunta: tu te considera aquele que é o influente ou tu é o influenciável? Tu é aquele que leva outras pessoas contigo ou tu é aquele que, o planinho tá fazendo, então eu tenho que fazer também? A gente não precisa ficar sempre seguindo os padrões, copiando o outro. Acredite no que tu quer, tenha um acompanhamento profissional, esteja seguro do que você está fazendo e vai atrás com a tua palavra. E quando eu entro nessa com os pacientes, é muito comum, gente. Isso aí. E vai influenciando a gente aí tudo para vir para a vida saudável. Nós nos tornamos boas influências. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E eu vejo, depois disso, vários pacientes que aí trazem aquela colega de trabalho que, na verdade, era querendo bolinho sempre. E aí, fui lá, acreditei. Não, eu vou parar de comer o bolinho da minha colega e eu vou mudar. E aí, passa 2 meses, 3 meses. No início, ela era a ovelha negra, né? A pessoa que tô fazendo tudo errado, que tá todo mundo comendo bolo, só eu tô trazendo aqui o meu lanche. E as Daqui a pessoas pouco, insistem passa ainda para 2 tu comer mal. meses. Sim. E passa 2, 3 meses e tá lá. Todo mundo, todas as colegas de trabalho vindo ser paciente também, porque viram a diferença, viram o quanto que a pessoa rendeu mais no trabalho, inclusive. E as coisas que a gente nota nem é só sobre a forma de se alimentar ou o que leva, mas a postura que essa pessoa está se alimentando saudável, que está querendo ser melhor, passa a ter, inclusive, no seu trabalho. Qual que é uma postura de alguém saudável? É alguém que está feliz, que está de bem com a vida, que está lá em pé, rendendo no seu trabalho. Tem energia, agora, tem dinamismo. Energia, disposição. Agora quem está lá se alimentando mal, está lá cansada, E teu som sumiu. Peraí. Teu som sumiu, Camila. Tô te vendo. A internet anda nos sabotando. É isso aí, Ed. A Ed tá super pra cima sempre. Isso é uma coisa que a alimentação saudável nos promove, essa melhora de ânimo, de disposição. E fazer a mudança é muito difícil,
porque as pessoas à nossa volta atrapalham, muitas vezes sem querer, não é por mal, mas as pessoas fazem esse... fulano, mas tu não quer comer? Mas é só hoje, come junto conosco. Elas insistem, incomodam, né? Para que tu tenha um mau hábito alimentar, porque elas não veem aquilo como um mau hábito. Peraí que a Camila entrou. Deixa eu ver. Aqui. Oi. Eu Bom, tava comentando. em todas essas caídas que eu dou, eu me assusto com o horário, tá? A gente tem muita coisa para falar ainda. Vamos falar um pouquinho sobre os termogênicos, sobre aqueles alimentos que são interessantes de incluir, né? Como o caso do Nós vamos ter chocolate que fazer outra live outro dia só sobre as mudanças de hábito. Como elas nos impactam ótimo. e como impactam as pessoas à nossa volta. Porque dá para Vamos. falar uma live só disso. Perfeito. Topo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Vamos para os termogênicos para finalizar, porque senão nós vamos deixar o pessoal nos ouvindo o dia inteiro. Vamos falar sobre eles, né? Então, já começamos com um ponto importante, que é usar o cacau ao nosso favor, né? O cacau, por ser rico em catequinas, por ter principalmente a cafeína, ele também já auxilia nesse processo de auxiliar na termogênese, né? E antioxidante ao mesmo tempo, né? Que esse efeito duplo é o mais importante. É o porquê que a gente não prescreve cafeína em cápsula, que é o que as pessoas mais compram em lojas de suplemento. Através do alimento ou até do suplemento personalizado, tu consegue os dois efeitos, né? Tu consegue o termogênico com o antioxidante, com o polifenol, com o flavonoide. Tu consegue ter esse efeito duplo, né? E não dá para exagerar no cacau também. Para comer de colher também não dá. Mas sim, quando a gente pensa em acelerar o metabolismo, a gente falou do básico, que é respeitar horários, né? E aí a gente precisa, sim, desinflamar o organismo. E esse processo de diminuir a inflamação, entram as gorduras boas, como abacate, nozes, castanhas. Então, Azeite de oliva. Azeite de oliva, perfeito. Vamos desmistificar o óleo de coco também, Adri. Essa já jogo para ti. Precisa. O amendoim e o óleo de coco, meu Deus do céu, socorro. Sei. Socorro. Principalmente Primeiro no que o óleo de coco. Sim, o óleo de coco ele é termoestável, mas o azeite de oliva também. A estabilidade do azeite de oliva, já bem determinada em diversos estudos, ele aguenta 170 graus de calor, e nas nossas panelas comuns com água misturada, tu tem evaporação a 100 graus, então ele não chegou nem perto de 170. Na panela de pressão, então, ele vai cozinhados em azeite de oliva. Por favor, o azeite de oliva tem o mesmo tipo de gordura ômega 9 do abacate, só que em maior quantidade, muito maior, né? Que é o ácido oleico, que é uma gordura monoinsaturada, que é o grande diferencial da dieta do Mediterrâneo. Além de ter uma gordura de boa qualidade, que é utilizada pelo coração, pelo miocárdio, por isso que ele tem efeito cardioprotetor, etc., ele é muito rico em compostos antioxidantes. O que as pessoas falam que tem um fundo de verdade, mas elas se confundem, porque a informação acaba sendo deturpada, é aquele famoso ditado: quem conta um conto aumenta um ponto. Cada vez que a pessoa escuta uma coisa, ela vai passar, como não é da área de estudo dela, ela perde um pouco da informação e aí vai se distorcendo. E o que a gente tem que não pode aquecer azeite de oliva? Pode sim. Tem inclusive um estudo onde foi aquecido por 30 minutos, deixaram queimando o azeite de oliva versus o óleo de soja versus o óleo de palma. E eles viram que mesmo depois de 30 minutos queimando, o azeite de oliva é o que menos tinha formado a acroleína e a acrolamida, que são compostos cancerígenos. De são qualquer compostos forma, altamente cancerígenos. Nunca deixar aquele tostadinho. Sabe aquele queimadinho da carne? Isso é o que a gente sempre tem que tentar evitar. Principalmente quando vai fazer o ovo, qualquer preparação que a gente for fazer, evite aquele queimadinho. Isso sim é o que é cancerígeno e que no fim vai acabar tendo o efeito contrário, né? Então, mas mesmo assim, eu ia comentar, né? Mesmo assim, tem vários estudos que têm mostrado que as pessoas que não comem industrializados, ainda assim, quando elas comem o tostado natural que nós fazemos é muito menos problemático do que esses compostos aromáticos que dão sabor,
que são formados quando torra, né? Que eles adicionam na indústria, no alimento, para dar gosto. Então, quando tu não come o industrializado, tu ainda pode dar uma torradinha na comida. Não muito, não exagera. Mas ainda é muito melhor do que tu comer o industrializado artificial. E é isso mesmo, Simone. Inclusive a pipoca com azeite de oliva, né? Então, Adri, eu quero que tu fale do óleo de coco um pouquinho também, que tu domina super bem. Vamos lá. O óleo de coco... Eu prescrevo muito é o gordura... Brain, o TCM, Aham. né? Que são diferentes do óleo de coco. E a gente precisa deixar isso muito claro para as pessoas, né? São bem diferentes e as pessoas têm que entender até na hora de entender o porquê que elas perguntam, nossa, mas o óleo de coco é tão mais barato lá que o Brain Octane. Eu digo, claro, porque o óleo de coco é uma gordura saturada que contém um pouco, 50% de ácido láurico. O ácido láurico, que é um triglicerídeo de cadeia média, ele parece com triglicerídeo de cadeia média, mas na verdade ele não tem uma ação no corpo de acelerar metabolismo, acelerar gasto de gordura, que nem os triglicerídeos de cadeia média que estão presentes no Brain Octane. Né? A manteiga, Rodrigo, ela entra na classificação da gordura saturada. Nós aqui do azeite de oliva para cozinhar. Como a gente come muita gordura animal, como a gente come a carne, tu também no teu planejamento come carne, né? Não é vegetariano. A gente tem um índice inflamatório muito alto. Aí não é interessante usar a manteiga. É interessante usar o azeite de oliva mesmo, porque senão é um somatório de gorduras saturadas. É que aí aquelas informações desconexas que as pessoas escutam e não é por mal, né? Hoje em dia você fala tão mal do óleo de soja e com razão, mas aí as pessoas começam a fazer assim, não, mas eu troquei o óleo de soja pela manteiga. Olha, de um ponto de vista inflamatório, a manteiga é melhor do que o óleo de soja. Mas assim, é quase como comparar o refri comum com o refri zero açúcar. Troquei ruim por menos pior. Sim. Ela é menos pior. Ela é menos pior, mas o bom é você trocar pelo azeite de oliva. Que daí você não trocou 6 por 5,5. O que a gente ouve falar daquela parte que melhora a performance mental, que estimula a performance mental, quem faz isso é o Brain Octane, que ele é principalmente, que ele é ácido caprílico, né? Esse que é o interessante caprílico. pra ele. Sim. A gente tem vários... Pera, eu te interrompi. A gente tem 5 minutos, tem mais coisa para falar. Nós vamos ter que só deixar... não dá pra gente deixar... Tem que deixar o óleo de coco, o amendoim para outra também, que o amendoim tem que falar muito, desmistificar para as pessoas pararem de comer amendoim, pasta de amendoim, pelo amor de Deus, que é altamente pró-inflamatório. Não tem lógica nenhuma, a não ser a lógica que a indústria quer vender amendoim, está vendendo amendoim mais caro. Né? Foi uma forma de agregar valor a um produto que não valia nada. E as pessoas caem. Então, mas isso a gente vai ter que fazer outra live, só para falar de comportamento alimentar. Eu acho que a gente tem que fazer outra live sobre como acelerar o metabolismo, porque eu ainda quero falar de modulação intestinal. Então, o nosso intestino, ele é o grande responsável, é ali que é cheio de bactérias boas que são responsáveis por acelerar o nosso metabolismo. Então, dependendo do meu estilo alimentar, se eu sou uma pessoa que como muitos alimentos que inflamam, por exemplo, excesso de gordura saturada, excesso de industrializado, corante, conservante. Isso é o que mais lentifica o meu metabolismo e isso lentifica, inclusive, o processo da modulação intestinal e é algo que vai refletir, sim, em acúmulo de gordura. Então, isso, sim, lentifica o metabolismo. Então, acho que a gente vai ter que fazer uma live 2, sim. Nós vamos ter que fazer uma live 2 para falar de intestino, para organizar. Vamos já deixar os pontos que nós vamos falar para o pessoal saber o que vai ter. Vamos falar de intestino. O Júnior aqui perguntou sobre o jejum intermitente e eu gostaria de convidar vocês. Eu tenho um canal no YouTube e lá tem vários vídeos e eu tenho um vídeo ótimo sobre o jejum e inclusive na minha página, nesse canal no YouTube, tem uma live só sobre jejum intermitente. Mas a gente pode falar sobre isso aqui também. Então não quero deixar o convite por terra. Esse o pessoal vai lá e assiste porque o vídeo é bom. Mas nós vamos falar então, vamos me ajuda, vamos falar na próxima. Vamos seguir sobre falando chás, alguns chás com efeito termogênico. Metabolismo.
Chás com efeito termogênico, Nós não modulação do falamos sobre o intestino, porque a termogênico, pessoa sobre o intestino. que a pessoa consiga absorver bem tudo aquilo que está sendo ofertado, e redução de inflamassomas intestinais. E a gente vai ter que falar do amendoim, que faltou o amendoim, explicar bem o óleo de coco, qual é o tipo de triglicerídeo cadeia média que tem nele e o que tem no Brain Octane, que são bem diferentes e vale a Quem pena quer a citar. live 2? Vai ter a live Quem 2. quer a live 2, manda um quero, eu quero, eu quero. E já coloca pra gente uma sugestão de horário, que essa com certeza vai ter que ser durante a semana, né? Mas pode colocar pra gente uma sugestão de horário que fique de acordo com vocês. E é assim, gente, eu e o Adriano, quando a gente começa a falar, não para mesmo. Hoje a gente tentou, porque geralmente a gente fala Mas muito nunca dá certo, coisa. a gente fala muita coisa e não foca, né? Ai, ótimo. Mas é bom, o nosso desfocar é bom porque a gente se diverte. Isso, já nos deixa uma gestão de horário, tá? Para ser durante a semana. E o amendoim, ele é bem mais pró-inflamatório, principalmente quando se fala da modulação intestinal. Então, assim, depende. Tu que é uma pessoa super... A Ica é, assim, maravilhosa. A alimentação dela é maravilhosa. No caso dela, não é esse horror todo. O amendoim, ele é mais cruel para quem é uma pessoa que já é inflamada, né? Porque ele acaba estimulando mais essa inflamação. E algumas pessoas que são alérgicas ao amendoim também, né, Adri? Tem bastante. É o porquê na nutrição não existe receita de bolo, né? A mesma ferramenta aplicada para pessoas diferentes dá resultados diferentes. O amendoim é o mesmo exemplo clássico do jejum intermitente. O paciente obeso que já está inflamado vai comer amendoim achando que vai auxiliar o emagrecimento e ele vai jogar mais inflamação num corpo inflamado, o paciente que tem circunferência abdominal aumentada. Já aquele paciente que está treinando não está inflamado, o amendoim, pela cascata do ácido araquidônico, né, ele é uma gordura ômega 6 parecido com o mesmo tipo de gordura do óleo de soja. Então, se eu for consumir daqui a pouco antes de um treino de musculação e eu não estou inflamado, eu posso potencializar a construção de massa muscular, pode ser bom. Mas se eu estou inflamado, eu vou jogar... Isso, porque a musculação, mais ela inflamação. justamente é uma inflamação. Então, eu posso aumentar essa inflamação para ter mais resultado. Mas é uma inflamação... mas é uma inflamação adaptativa, né? Tu dá a inflamação para uma pessoa que está apta a se inflamar. Então, tu pega alguém que sabe nadar e joga na piscina. Tu não pega alguém que não sabe nadar e joga no oceano, que é o paciente que está obeso. Tu dá inflamação para alguém que não sabe lidar com a inflamação, só piora o quadro da pessoa. Uhum. Justamente, é a personalização, né? E é por isso que a nutrição ela é tão maravilhosa, por isso que a gente ama tanto, é um desafio. Para nós é por isso, e às vezes a gente fica assim, 1 hora falando de uma pessoa, de um metabolismo, de uma única questão que a gente precisa melhorar, né? Não quero deixar de falar para vocês também que tanto eu quanto o Adriano, nós estamos atendendo de forma online nesse período do coronavírus. Então, nas nossas páginas, nós temos como essa comunicação. E vai ser um prazer ter essa live 2. Amei demais. Obrigada pela companhia. Temos que fazer. Bom, eu quero deixar um agradecimento a todos que estão aqui e acompanhem a 2 e mandem tanto nos meus directs quanto nos da Camila o que vocês gostariam de ouvir na nossa live 2, que vai ser quarta ou quinta-feira. Agora nós vamos conversar nos bastidores, mas vai ser nessa quarta ou nessa quinta. Mandem por direct as dúvidas, o que vocês querem ouvir, o que vocês gostaram, né? O que faltou falar. Tudo que der para incluir, nós vamos tentar incluir. E agradecer a Camila, né? Por estar aqui conversando comigo e engrandecendo o dia. Ó, beijos. Vou deixar a live aqui para quem não conseguiu assistir. Contigo, né? E vou finalizar aqui e vou deixar a live para todo mundo que não conseguiu assistir. Tchau. Perfeito.